of researchers, including Harvard astronomer Avi Loeb, may have just found a trace of an interstellar object in the ocean, which Loeb believes could have alien. Muito se especula sobre o universo, mas existem alguns lugares aqui na Terra mesmo que ainda guardam verdadeiros segredos. Um dos mais intrigantes é a Antártida, o continente congelado que, apesar de estar sob nossos pés há milhões de anos, ainda é pouco explorado e compreendido. Então se liguem a algumas das coisas mais misteriosas que já foram encontradas por lá. Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar já arrocha o dedo no like, se inscreva no canal e vamos nessa! Você acha que monstros gigantes escondidos sob o gelo da Antártida são assustadores? Pois segura essa! O verdadeiro terror do continente gelado pode ser ele mesmo. Conhecida como a geleira do juízo final, ela é simplesmente a maior geleira do planeta, com um tamanho comparável ao estado da Flórida. Desde a década de 1940, vem derretendo aos poucos, mas ninguém deu muita atenção. Até que, nos anos 70, um fenômeno natural acelerou esse processo drasticamente. Aí, meu amigo, a coisa ficou séria. Desde então, essa geleira nunca mais se recuperou. Ela já contribuiu com cerca de 4% da elevação do nível dos oceanos. E o pior, isso é só o começo. O verdadeiro pesadelo é o que pode acontecer quando ela colapsar por completo. Imagina bilhões de toneladas de gelo derretendo de uma vez só. O mar subiria a níveis absurdos, engolindo cidades inteiras e provocando inundações catastróficas em vários continentes. Além disso, um evento desse porte poderia desestabilizar completamente ecossistemas marinhos e terrestres, gerando um efeito dominó que nem mesmo a ciência sabe como conter. Se você achava que o apocalipse viria com zumbis ou alienígenas, talvez ele esteja vindo silenciosamente das profundezas congeladas do sul do planeta. Tem muita coisa escondida nas montanhas geladas da Antártida, até porque a última vez que o continente ficou totalmente sem gelo na superfície foi há mais de 30 milhões de anos. Mas houve períodos mais quentes em que as camadas de gelo recuaram, e isso talvez explique as misteriosas estruturas encontradas por lá em 2001. Essas formações sempre estiveram presentes, mas só foram reveladas neste século graças a imagens de satélite e avanços na tecnologia de mapeamento. Ninguém sabe ao certo do que se tratam. Seriam formações naturais ou vestígios de alguma antiga construção. Mas aí vem a pergunta: quem construiria algo tão grande em uma das regiões mais inóspitas do planeta? São quase 2 quilômetros de algo que lembra uma cidade antiga, segundo alguns especialistas. Mas a falta de escavações e estudos aprofundados deixa tudo no campo da especulação. Por enquanto, é só mais um dos muitos enigmas congelados do continente. Nas profundezas do oceano que circunda a Antártida, existe um fenômeno assustador conhecido como Dedo da Morte. Parece nome de filme de terror e a aparência não fica muito atrás. A brinícula é uma estalactite congelada que desce lentamente pela água até o fundo do oceano. Conforme ela avança, congela instantaneamente tudo que toca. Por isso o apelido sinistro. O dedo transforma estrelas do mar, ouriços e outros animais marinhos em verdadeiras esculturas de gelo. Um espetáculo macabro, mas fascinante. Esse fenômeno foi filmado pela primeira vez só em 2011 e até hoje impressiona cientistas e curiosos. A estação McMurdo foi estabelecida pelo governo dos Estados Unidos na Antártida em 1956 e é até hoje a maior base de pesquisa do continente, mas os relatos mais curiosos sobre ela só vieram à tona em 2015. Naquele ano, um engenheiro de voo americano que trabalhou na estação entre 1983 e 1997 contou que ele e sua equipe testemunharam várias vezes objetos circulares e prateados sobrevoando os céus da base. Esses objetos se moviam de forma sincronizada e atravessavam montanhas em velocidades incríveis, algo que, segundo ele,
não podia ser explicado por nenhuma tecnologia conhecida na época. Agora pensa comigo, se você fosse um ser de outro planeta querendo dar um rolê na Terra sem ser notado, não faria sentido visitar justamente um dos lugares mais isolados e inexplorados do mundo? No dia 8 de maio de 1965, o físico de 26 anos Carl Robert Disch desapareceu misteriosamente na Antártida. Ele estava trabalhando na estação Byrd e saiu do laboratório de rádio às 9h15 da manhã, a caminho do complexo principal. A caminhada era curta, pouco mais de 2 quilômetros, e ele estava preparado para o frio de menos 42 graus, mas Carl nunca chegou ao destino. Equipes de busca seguiram suas pegadas até a pista de pouso, mas ventos fortes e nevascas logo apagaram qualquer vestígio. Mesmo com o uso de sinalizadores, cães farejadores e buscas em grupo, nenhuma pista foi encontrada. No dia 14 de maio, ele foi oficialmente declarado morto. A história deu uma reviravolta em 1971, quando uma mensagem supostamente enviada por Carl foi recebida pelo centro de comunicação da estação McMurdo. A mensagem dizia que ele estava vivo, o que seria impossível. Até hoje, o que realmente aconteceu com Carl Robert Disch permanece um dos maiores mistérios congelados da Antártida. E se não foi ele quem mandou a mensagem, então quem foi? O cientista russo Anton Padalka fez uma revelação bombástica em 2016. Segundo ele, participou de uma expedição ao Lago Vostok, sob o gelo da Antártida, onde teria encontrado uma criatura digna de ficção científica. O tal ser era um tipo de polvo gigante com 10 metros de comprimento, 14 tentáculos e um comportamento assustadoramente inteligente e hostil. Foi apelidado de Organismo 46B. Segundo Padalka, o bicho conseguia se camuflar de maneira inacreditável e até interferia nos sinais de rádio da expedição. Depois de muito esforço, eles conseguiram capturar o organismo, que teria sido levado a um centro de pesquisas russo. Desde então, o governo não comenta o caso, embora confirme que expedições ocorreram no lago. Será que existe mesmo um monstro mutante escondido nas profundezas da Antártida? Ou tudo não passa de uma teoria conspiratória que esconde algo ainda maior? Nas profundezas geladas da Antártida, onde a vida parece impossível, cientistas descobriram algo realmente surpreendente: as bactérias WBPS2 e AD3. Esses micro-organismos misteriosos desafiam todas as regras da sobrevivência, prosperando em um ambiente hostil sem fontes convencionais de energia. Ao contrário das formas de vida conhecidas, essas bactérias não dependem de matéria orgânica nem de luz solar. Elas conseguem extrair energia diretamente do ar, metabolizando gases como hidrogênio, monóxido de carbono e dióxido de carbono para se manterem ativas. Essa habilidade única permite que sobrevivam em condições extremas, onde praticamente qualquer outro organismo sucumbiria. A descoberta intriga a comunidade científica, pois sugere que a vida pode existir em ambientes antes considerados totalmente inabitáveis, o que amplia ainda mais as possibilidades de encontrarmos formas de vida em outros planetas. Se essas criaturas microscópicas conseguem prosperar nos confins congelados da Terra, por que não poderiam também estar escondidas nas luas de Júpiter ou Saturno, ou em cavernas subterrâneas de Marte? A cada descoberta assim, o universo parece menos solitário. Imagine um buraco colossal se abrindo no meio da Antártida, com um tamanho comparável ao da Suíça, e pior, sem nenhuma explicação aparente. Pois é, em 2016 isso aconteceu, deixando os cientistas de cabelo em pé. E para piorar ainda mais, algumas semanas depois o buraco simplesmente desapareceu. Conhecido como a Polínia de Mold Rise, esse abismo gelado ressurgiu em 2017.
desafiando toda explicação lógica e alimentando uma enxurrada de teorias bizarras por quase uma década. Somente 8 anos depois, uma sonda subaquática forneceu uma possível explicação. Acredita-se que a polínia seja causada por uma combinação incomum de fatores, incluindo correntes oceânicas intensas que transportam água quente e salgada até a superfície do continente, derretendo o gelo em proporções absurdas. No entanto, tempestades de neve intensas voltam a cobrir tudo, fazendo com que o buraco desapareça de novo. Mas essa ainda é só uma teoria. Ninguém conseguiu observar o fenômeno de perto e ele nunca mais reapareceu. A pergunta continua no ar: o que exatamente existe sob esse ponto do continente congelado? Esse mistério não se passa na Antártida, mas sim na sua vizinha mais próxima, as Ilhas Malvinas, também conhecidas como Falklands, e vale a pena mencioná-lo, porque até hoje ninguém conseguiu explicar como um lobo foi parar lá. As ilhas são completamente isoladas de qualquer continente, ficando mais próximas da Argentina e da ponta da Antártida. No entanto, o chamado lobo das Malvinas é um animal que não deveria estar ali, já que não há registros de lobos nativos na região. Várias teorias surgiram ao longo dos anos. Uma delas diz que o animal pode ter chegado boiando em vegetações flutuantes, o que parece meio improvável dado o porte do bicho. Outras sugerem que povos antigos o teriam levado até lá, mas não há nenhum vestígio arqueológico que comprove presença humana nas ilhas naquela época. Uma das hipóteses mais discutidas é a de uma possível conexão por terra firme durante a Era do Gelo. Só que, até hoje, nenhuma evidência geológica confirma isso. O lobo das Malvinas, que inclusive intrigou Charles Darwin em sua visita ao local, continua sendo um verdadeiro quebra-cabeça para a biologia e a paleontologia modernas. Apesar de parecer uma criatura inventada por algum roteirista de ficção científica, essa é uma estrela do mar real encontrada nas profundezas da Antártida e com um visual tão diferente que deixou até os pesquisadores mais experientes boquiabertos. Durante anos, biólogos observaram seu comportamento até conseguirem classificá-la como uma estrela de penas, um animal marinho que pode ter até 20 braços com aparência de penas delicadas, que habita as águas escuras e congelantes entre 100 e 1000 metros de profundidade. Sua aparência incomum levantou discussões sobre quantos outros seres igualmente estranhos podem estar escondidos em regiões inexploradas do planeta. Criaturas assim, vistas fora de contexto, facilmente poderiam ter sido confundidas com seres mitológicos ou provas de vida extraterrestre no passado. No fim das contas, ela pode não ser alienígena, mas é tão bizarra quanto. Nas profundezas gélidas dos mares polares, uma criatura peculiar foi registrada rastejando pelo fundo do oceano, o famoso rato do mar. Apesar do nome, esse bicho não tem nada a ver com roedores. Trata-se, na verdade, de um verme marinho do grupo dos poliquetas. Ele tem um corpo oval e é coberto por dezenas de cerdas rígidas, que deixam muita gente com arrepios só de olhar. O rato do mar é um predador ativo, caçando pequenos crustáceos e outros vermes no leito oceânico. O tamanho médio varia entre 7 e 15 centímetros, mas alguns exemplares assustadores já foram encontrados com até 30 centímetros de comprimento. Esses vermes são mais facilmente vistos após grandes tempestades, quando as correntes marinhas revolvem o fundo do mar e trazem esses habitantes bizarros à superfície. Se você tinha medo de cobras ou insetos, talvez seja a hora de adicionar mais um nome à sua lista de pesadelos.
Bem no coração de um vale congelado da Antártida, existe uma cachoeira que parece ter saído diretamente de um filme de terror. Em vez de jorrar água cristalina ou gelo derretido, ela escorre um líquido vermelho como sangue. Esse fenômeno impressionante vem da geleira Taylor e tinge o branco imaculado do gelo com um tom ferrugem assustador. Quando os primeiros exploradores encontraram a queda de água em 1911, pensaram que se tratava de algum tipo de bactéria desconhecida ou até algo sobrenatural como um milagre. A explicação científica, embora real, continua um tanto sinistra. A água vem de um lago subterrâneo super salgado e sem oxigênio, preso ali por milhões de anos. Esse lago contém grandes quantidades de ferro, que ao entrar em contato com o ar, oxida, ou seja, enferruja, e dá à água essa coloração vermelha intensa. O resultado é uma cachoeira sangrenta em meio ao nada, um lembrete macabro de que até os fenômenos naturais podem parecer obra de outro mundo. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pela Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima.